Nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre como superar esse sentimento de vazio quando um relacionamento chega ao fim. E isso acontece. Talvez você esteja passando por isso agora, eu já passei por isso. Centenas de pessoas que eu atendo nos atendimentos de tarô, nos atendimentos terapêuticos, relatam sempre a mesma coisa. É um sentimento horrível, né? É muito ruim. É um vazio mesmo, é um buraco, né, que tem ali. E esse vazio, ele normalmente pode nos levar, ele às vezes, não é normalmente, ele pode nos levar, tem a tendência de nos levar a caminhos que a gente no final se arrepende. Excessos, ações precipitadas, atitudes, né, precipitadas, e aí vem o arrependimento. Então, o primeiro passo para a gente lidar com esse vazio, para superar esse sentimento de vazio, é entender que ele é normal. Ele faz parte. E ele vai passar. Entenda isso. O sentimento de vazio, ele vai passar. Você agora pode estar passando por isso neste momento. Vai falar assim, Alex, não vai passar. Porque eu tô sentindo aqui, ó. Eu não aguento. Não vai. Tenho uma certeza que não vai. Vai. Porque essa certeza que não vai também é uma característica de quando a gente termina um relacionamento. Também é um sentimento que a gente tem que superar. Por quê? Nada é fixo nem permanente. Então nós temos que a partir desse momento entender que esse sentimento ele não vai mudar somente porque você viu esse vídeo. Inclusive se você não deixou seu like, já deixa o seu like aí. Já se inscreve também e já deixa seus comentários se você estiver passando por isso. Esse sentimento não vai passar porque você decidiu que ele vai passar. Esse sentimento ele vai passar, mas cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento para lidar com esse sentimento. Então você precisa começar nesse momento agora a ter clareza da origem desse vazio. Por quê? Como eu falei para vocês, é comum esse sentimento de vazio. E normalmente é comum, por quê? Porque o sentimento de vazio ele vem não somente pela ausência da pessoa, mas também pela quebra da rotina emocional que aquela dinâmica de relacionamento ela representava. Então, você não perdeu só o parceiro ali. Você perdeu a constância de conversas, você perdeu as pequenas presenças, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, os momentos de intimidade, né? São pequenas perdas que você teve que elas refletiam na sua vida diariamente. E agora você não tem mais. Então é um sentimento de vazio. Esse sentimento de vazio existe, faz parte do luto, faz parte desse processo. Agora, você também precisa identificar se nesse sentimento de vazio que você está identificando, ele não aconteceu porque você também se anulou demais dentro dessa relação. Porque você se esvaziou muito de si dentro da relação. Né? Então você tem que entender. Uma parte é normal eu ter esse sentimento, pelo que eu já falei agora, não vou repetir para não ficar repetitivo aqui. Mas eu também tenho que entender se a origem desse vazio também não é por algo que eu esvaziei em mim. E aí entra, como eu falei para vocês, que faz parte do processo de luto, é aceitar que esse vazio ele é parte do luto. E aí eu não posso ficar tentando, como é que eu posso falar? Tentando tapar esse buraco imediatamente. Que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo e acaba se prejudicando. Inclusive, muitos filhos, muitas muita gravidez. Nossa, agora me perdi aqui, gravidez. Bom, muitos filhos, preciso parar e ver como é que fala, que eu esqueci agora como é que fala. Tô pronunciando errado. Mas muitos filhos acabam surgindo nesse momento. Porque a pessoa, ela tenta tapar esse vazio, tá? Buscando distrações, às vezes com outras pessoas, relações com outras pessoas, e nisso acaba acontecendo o que não quer, com excessos,
de atividades, de consumos de qualquer tipo de substância. E apesar de trazer um alívio momentâneo, ele é só momentâneo. Ele não vai resolver. Por isso que eu sempre falo, quando uma pessoa... Inclusive, eu tenho uma pessoa que eu atendo há muitos anos já no processo terapêutico. E há um tempo atrás ela terminou um relacionamento de longa data. E eu falei pra ela, não saia com ninguém. Ai, mas é difícil. Não saia com ninguém. Fica um tempo quieta. Pode sair, pode ir no bar, pode dançar, vai resgatar isso daí. Mas você precisa de um tempo quieta, sem ninguém. Porque é uma tendência nossa querer fugir da dor. O nosso cérebro, ele sempre vai buscar fugir da dor. Ele sempre vai se acomodar naquilo que traz prazer, mesmo que seja momentâneo. Então eu preciso entender que, naturalmente, até por instinto de sobrevivência, porque a dor de um término, o vazio, você sente aqui, ó, na carne. Dói aqui. Dói fisicamente. Parece que o coração tá doendo, porque você sente aqui, ó. O microfone tá aqui na frente, ó. Você sente aqui a dor. Dói, dilacerante muitas vezes. Só que esse sentimento de vazio, ele também é um reflexo, né? Além de ser um reflexo natural da desconexão que há, ele também indica que houve uma entrega, que houve um vínculo, que houve um investimento emocional. Então você fez a sua parte, e o outro também fez a parte dele dentro das possibilidades dele. Então, você precisa compreender que esse processo de sentir esse vazio, ele vai passar. Cada dia que passa, ele vai fechando. Vamos imaginar que esse sentimento de vazio, ele é decorrente de um buraco, né? De uma ferida que você fez. Então, se você faz uma ferida, né? Pega aí, fez um furo aqui na mão, por exemplo, vai ficar o buraquinho, vai doer, mas ele vai cicatrizando, ele vai se fechando. Isso faz parte do processo, tá? Só que eu não posso permitir viver dentro desse buraco. Como assim? Porque isso acontece muito. Tem pessoas que acabam alimentando esse buraco. Então, ao invés de esse buraco ele fechar, eu começo a abrir mais ele. Com o quê? Com preenchimentos ilusórios. Que é o que a gente tem que evitar. Então, por exemplo, eu começo a entrar em contato repetidamente com o ex. Eu começo a ficar vendo se ele tá online no WhatsApp. Eu começo a fuçar as redes sociais para ver o que ele tá fazendo. Uma coisa que eu já falei, um dos pontos que eu já comentei aqui em outros vídeos é... Terminou, a relação acabou, viu? Mesmo que tenha ficado, né? Vocês tenham terminado, mas ainda são amigos, porque acontece, isso aconteceu comigo já. Viu? Vou ficar um tempo sem te seguir. Ou eu vou te restringir. Por quê? Porque ver constantemente o seu status do Stories, né? Do Instagram, ficar subindo toda hora, isso me machuca. Eu sinto saudades, eu não quero. Principalmente se você sai de uma relação machucada, e aí você tá passando por aquele processo, tá difícil pra você, você não queria aquilo. Então eu preciso me conscientizar. Isso tem que ser intencional, gente. Ou seja, eu tenho que tomar a decisão. Dói? Claro que dói. Porque quando eu faço isso, quando eu bloqueio, quando eu deixo de seguir, por exemplo, eu tenho a sensação de que eu tô cortando o vínculo de fato, que acabou, morreu mesmo, não tem mais chance. E em certa parte até é. Mas eu preciso disso para eu não preencher esse buraco com mais dor. Entende? Fala para outras pessoas que têm amigos em comuns, fala, olha, eu não quero saber nada do fulano ou da fulana. Se tá com o outro, se não tá, não me venha perguntar, não me venha falar. Por quê? Porque eu não quero entrar nesse assunto. Eu estou num processo de cura, de reconexão comigo mesma. E eu não quero ficar alimentando isso. Já avisa todo mundo. Às vezes eu até já falei, já dei essas orientações. Algumas seguiram, outras não seguiram. Tá tudo bem. Terminou o relacionamento, viu? Eu vou falar lá no Facebook, no Story. Olha, eu terminei minha relação com fulano. Vocês, meus amigos, por favor, não me perguntem. É claro que a maioria não faz isso. Né? Mas é um canal, é um meio. Outro ponto também é, que eu já falei, mas eu vou repetir para deixar isso bem claro aqui,
é ficar buscando outras pessoas logo depois do término para sentir algo, para preencher esse vazio. Gente, isso não vai preencher. Inclusive, isso pode ser extremamente prejudicial para você. Pode te gerar mais dor a curto e médio prazo. Tá? Por N motivos. Por N motivos, tá? Porque a pessoa pode... Entenda que você está num processo, você está vulnerável. Você está vulnerável. Você está num processo de muita fragilidade. E você acaba se envolvendo, terminou agora, e acaba se envolvendo já com outra pessoa, viu? A outra pessoa pode se aproveitar disso. A outra pessoa pode estar com má intenção. Ou às vezes não, às vezes a pessoa só está saindo, curtindo, e você deposita uma fé na pessoa e isso não vai ter essa retribuição. Parar de se criticar, de se autodepreciar, também é extremamente importante para você superar esse vazio. Porque a partir de agora, você precisa começar a se reconectar com a sua própria essência. Ah, e detalhe, antes de eu falar de reconexão com a própria essência, também não adianta ficar se afundando no trabalho. Ah, eu vou me afundar no trabalho aqui, eu vou me afundar nos estudos, porque eu esqueci, eu não pensar. Gente, você não vai... Tudo bem, é fato. Se você se afunda lá nos estudos, no trabalho, principalmente o trabalho, né? Porque normalmente é mais dinâmico, você tem que prestar uma atenção diferente, é mais racional a sua intenção de prestar atenção. Durante aquele espaço, você esquece. É anestesiante, é uma anestesia. Só que depois que você sair do trabalho, vai voltar. Só que volta com mais intensidade. Então, assim, vai, trabalha, você vai esquecer porque você tá na rotina, você tá envolvido com a sua rotina do dia a dia no trabalho ou dos estudos, mas não tenta usar isso, né? Deu lá, acabou o seu trabalho, não vou trabalhar em casa porque eu não quero pensar. Não, para. Deita no sofá, porque esse momento de, agora sim, falando, né, de reconexão com a própria vida, esse momento de vazio é o momento em que você vai ressignificar esse silêncio e essa solidão. Porque ao invés de você se perguntar, porque são as perguntas que você vai... são essas perguntas, perdão, que vão vir na sua cabeça, que é, por que ele não tá aqui? Ai, a gente podia estar juntinho agora. Ai, esse horário a gente tava juntinho, vendo seriado, fazendo alguma coisa. Ao invés de você se perguntar isso, muda a pergunta. A pergunta veio, essa que eu acabei de fazer, e você para e fala, não, pera um pouquinho. Faz outra pergunta. Vou fazer outra pergunta também. O que é que eu posso fazer de diferente nesse momento agora novo na minha vida? Porque é novo, é um momento novo na minha vida. É um momento novo. Eu estava acostumado com a presença de uma pessoa. Eu estava acostumado a fazer várias coisas com aquela pessoa. É natural que se eu não tenho mais a pessoa, eu vou sentir falta, eu vou sentir um vazio. Então o que eu posso fazer? Porque agora esse espaço é meu. Eu tenho 100% de controle do que eu faço com esse espaço. E aí entra um outro caminho também, que é para você você lidar com esse vazio pós-término, que é você retomar os hobbies que você tinha, interesses esquecidos, porque eu sempre escuto isso. É muito comum quando você entra numa relação e você permanece muito tempo nessa relação. Quando você entrou, você tinha sonhos, você tinha metas, você tinha objetivos, você tinha interesses. E no decorrer do relacionamento, você deixou de lado. Muitas vezes, não porque o outro não queria, mas porque os planos mudaram. Porque aquilo deixou de ser uma prioridade. Então, por exemplo, você tinha lá, nossa, eu tenho o interesse, o desejo de, sei lá, de ficar um ano morando em outro país para aprender outra língua. Aí você conheceu aquela pessoa, começou a se relacionar, isso deixou de ser uma prioridade. Esse é o momento. Movimente-se para que isso aconteça na sua vida. Ah, mas e se voltar? Viu? Não vai por esse caminho. Se tiver que voltar, vai voltar. Se tiver que voltar, vai voltar. E eu não tô falando aqui apenas como sacerdote espiritual, eu tô falando que é assim que funciona. Eu já vi casos, né? Já atendi casos de pessoas que terminaram, tiveram outros relacionamentos e depois de anos retornaram muito mais maduros e estão muito bem e entendem. Se não tivessem tido esse espaço, não teriam se fortalecido. Quer dizer que isso acontece sempre? Não. Quer dizer que então eu tenho que ficar esperando o outro voltar um dia? Não. Quer dizer que eu tenho que seguir a minha vida. Eu tenho que permitir
que o fluxo da minha vida, o fluxo normal da minha vida, ele continue, ele siga. Isso é um processo de reconstrução, porque depois dessa desconstrução, porque o término é uma desconstrução, eu vou me reconstruir, eu vou me permitir. Se um dia essa pessoa aparecer na minha vida de novo, se estivermos alinhados, se tiver match, tivermos com as mesmas verdades, os mesmos valores, os mesmos objetivos, aí pode ser que dê certo, pode ser que as coisas voltem, porque é uma outra pessoa. Como assim outra pessoa? A pessoa que você é quando você entra na relação não é a mesma pessoa que quando você sai da relação. Você não é a mesma pessoa. E pode ser que depois de anos, você reencontrando essa pessoa, por acaso, o destino, sei lá, o que quer que seja, aquela pessoa já não é mais aquela pessoa que você conheceu lá há tantos anos atrás. É outra. E às vezes você se conecta mais com essa nova pessoa. Mas você não pode ficar esperando isso. Você não pode ficar dependendo disso. Entende? Nesse processo também de reconexão com a vida, você precisa ampliar a sua rede de conexão. Amizades novas, ou retomar as amizades que você tinha, porque é normal a gente se afastar de amigos. Não é tão saudável, mas é normal. Familiares, novas atividades. Já falei isso em outro vídeo, eu fui nesse, já nem lembro, mas... sabe aquela dança que você gosta de fazer? Ah, queria fazer dança, queria tocar um instrumento novo. Esse é o momento, vai lá, vai fazer isso. Esse é o momento de você se entregar para algo novo. E também vai te ajudar a lidar com esse vazio você criar... Silvia, é minha gata. Você vai criar... você vai criar, não. Criar novos rituais de cuidado diário. Então, de repente, antigamente você não tinha... Você não acordava cedo, ou você acordava, fazia uma série de coisas com a pessoa, e hoje você tá se vendo sozinha. Então, agora eu vou começar a fazer, vou fazer diferente, eu vou levantar mais cedo, e eu vou caminhar, e eu vou fazer isso. E você tem que... E detalhe, você tem que no início, você tem que se forçar a fazer isso, tá? Não espera, não, quando eu estiver bem eu começo a fazer. Não, não espere isso. Você tem que ser racional nesse momento. Você tem que ser intencional. Por quê? Porque no momento pós-término, principalmente as primeiras semanas, primeiro mês, você ainda tá muito machucada. Você ainda tá muito, sabe, pra baixo. Você tá num processo ainda de respirar esse ar novo. Então você tem que ser intencional. O relacionamento terminou hoje, ok, fica aí uma semana de boa em casa, fica tudo bem, não é pra amanhã começar. Processa esse luto, porque você precisa desse tempo, você precisa de um tempo pra processar, mas não pode ser mais que uma semana. Uma semana até muito, mas uma semana. Desse uma semana, essa semana eu quero ficar quieto, eu só quero pensar. Só que esse pensar não é eu ficar enfiado no sofá pensando besteira, ficando stalkeando rede social. Não, eu tenho que mudar. Nesse momento, eu fico 2 dias lá, né, na cama, faz parte, isso faz parte. Fico na cama lá um pouco mais, choro, fico com raiva. E aí, a partir desse momento, eu começo a criar novos hábitos, a criar novas rotinas, a ressignificar esse silêncio que eu falei pra vocês. E aí você vai perceber que você não precisa mais encher esse vazio. E detalhe, você não tem, nem precisa e nem tem como encher esse vazio de uma única vez, tá? Você precisa preencher ele com aquilo que te fortalece. Eu tô sentindo que eu tô gravando vários vídeos hoje. Então, porque a minha voz tá meio pegando. Então, assim. Inclusive, hoje eu dei um workshop também de manhã. Foram 4 horas de workshop, então minha voz tá pegando um pouco mais. Então, eu até peço desculpas. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, esse vazio ele vai se fechando com o tempo, tá? Com o tempo ele vai se fechando. E aí, outro ponto importante também, nesse processo de você lidar com esse vazio, é você se fortalecer, ser intencional no fortalecimento tanto emocional quanto espiritual. Fica muito mais fácil de você atravessar esse vazio quando você tem alicerces internos firmes. Então, quando você tem uma emoção, né, o seu lado emocional está mais fortalecido,
Inclusive aqui eu tenho um vídeo, vai aparecer um card aqui de como você, né, retomar sua autoestima, fortalecer sua autoestima após término de relacionamento, vai aparecer aqui em algum lugar pra vocês verem depois, na sequência. Quando você tem o seu lado emocional mais firme, é muito mais fácil de você lidar com esse processo de vazio, de passar por esse processo, tá? Então, por exemplo, buscar um processo terapêutico, terapia, pode ser muito importante, muito viável. Como tarólogo, eu falo pra vocês, não busque o tarô pra ficar sabendo da vida dele. Não busque o tarô pra você entender o que você tá pensando e você não tá pensando. Se ele queria ou não queria, se ele volta ou não volta, porque isso não vai resolver, isso só vai te frustrar, só vai te iludir. Busca o tarô como o que eu posso fazer pra melhorar? O que eu preciso me cuidar? O que eu preciso trabalhar em mim pra poder lidar melhor com esse processo? Use o tarô como a ferramenta que ele é. Tarô não é só previsão. Tarô é muito mais que previsão. É isso aqui, ó, do tarô. Tarô é muito mais do que isso. Muito mais. Trabalha a escrita reflexiva, tá? A escrita reflexiva é um diário, que você pega e escreve o que você sentiu no dia. Chega no final do dia, pô, hoje eu senti isso, senti aquilo, escreve. Conversa com o diário, põe tudo pra fora. Xinga, fala, chora, coloca tudo pra fora. Né? Busca ter conversas sinceras com seus amigos, com pessoas de confiança. E para você se fortalecer espiritualmente, você vai trabalhar dentro daquilo que você entende que é sagrado para você. Então, as suas práticas de fé dentro da sua linha espiritual, dentro da sua linha religiosa. Mais uma vez, não é porque eu sou um sacerdote aqui que dá Umbanda que eu vou ensinar para você. Não, você tem que ir lá acender uma vela pro guardião, ou então pro caboclo, ou pro preto velho. Não. Se você gosta de ler a Bíblia, se você é cristão, vai ali atrás. Todas as linhas são sagradas. Todas as religiões são sagradas, te conectam com Deus. Você tem que entender o que é melhor para você, tá? Além disso, orações. Faça orações, conversa com Deus, conversa com o sagrado, medita, sabe? Conecta com algo que você entende que é maior que você. E tudo isso vai te ajudar a preencher esse vazio e vai reduzir essa dependência com vazios externos. Vai reduzir isso. E aí, você começa, então, a ressignificar novos caminhos para o futuro. Entendendo que você não vai começar tudo de novo. Ai, terminou, né? Vou ter que começar tudo de novo. Não, você não está começando tudo de novo. É uma nova jornada que inicia. Não é tudo de novo. Você não vai repetir novamente. Você está começando uma nova jornada. É um novo caminho. E passo a passo, dia a dia, você vai se reconstruindo, esse buraco vai fechando, esse vazio vai diminuindo e você vai preenchendo ele com mais amor próprio. E tudo isso que eu tô falando aqui, nada mais é do que gestos de amor próprio. Que a gente só cresce e só pode realmente se entregar ao outro, amar o outro, quando nós nos amamos, quando nós nos respeitamos. É dessa forma que a gente pode conseguir não só atrair relacionamentos saudáveis, e como manter relacionamentos saudáveis. E é o lema que eu venho batendo constantemente. Você é o seu relacionamento. Aquilo que você vive numa relação é a forma como você exterioriza a relação consigo mesmo lá dentro. Às vezes em níveis mais inconscientes. Deixe o seu like aqui, se esse vídeo fez sentido para você, já encaminha para aquela pessoa que você sabe que também vai ajudar. E se você quer conhecer mais os serviços, meus serviços de tarô, baralho cigano, meus processos terapêuticos, meus livros, bom, enfim, todos estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e que a paz esteja com vocês, toda a minha paz. Valeu!